Por que Deus rejeitou a descendência sacerdotal de Itamar? Deus tinha escolhido Arão como sumo sacerdote, toda a sua descendência. O Arão teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú levaram fogo estranho perante o Senhor e Deus os matou lá dentro do tabernáculo, na presença do Senhor. Sobraram Eleazar e Itamar, que seriam os sacerdotes que procriariam, e a sua descendência seria então encarregada de todos os sacrifícios. O Eleazar seria o sumo sacerdote no lugar do pai, depois seu filho Finéias e depois os descendentes. Por alguma razão, na época dos juízes, nós não sabemos explicar, a Bíblia não traz, isso mudou. Ao invés da descendência de Eleazar, ficou a descendência do Itamar, através do sumo sacerdote Eli. E assim, na época dos juízes, como que terminando aquela época nefasta dos juízes, não que ela tivesse sido nefasta por causa do mau projeto. O projeto de Deus era diferente dos outros povos. Israel deveria ser um povo diferente, um povo que pertencesse exclusivamente a Deus, não tivesse exércitos, organização, reis. Eles não teriam nada disso, mas eles teriam uma dependência de Deus e teriam que estar ligados à religião, ao tabernáculo, às festas obrigatórias e a todos os preceitos que a lei estabelecia. E os responsáveis por tudo isso seriam os sacerdotes e levitas, uma tribo inteira que seria espalhada por todo Israel para fazer os serviços sacerdotais, darem apoio e assessoria à população sobre as coisas espirituais e oferecer os sacrifícios a Deus, receber os dízimos das pessoas, e por isso sacerdotes e levitas teriam que estar espalhados pelo povo, e era assim que Deus queria, por toda a nação. Mas eles foram falhando, errando, se esquecendo de Deus, deixando Deus de lado, não celebrando as festas, não obedecendo a Deus, transgredindo a lei, não levando a Deus os sacrifícios. Os levitas se desviaram, não receberam os dízimos, o povo não tinha alegria em dar dízimos, os sacerdotes também, e tudo começou a se afastar de Deus. E o Senhor mandou inimigos. Quando os inimigos vinham, Deus levantava algum juiz para libertar o povo, e o juiz funcionava bem. Muitos juízes se levantaram, como Gideão, Sansão, Baraque e Jefité. Muitos juízes se levantaram e fizeram o seu trabalho de conclamar o povo a se voltar para Deus. E assim ia, até que chegou a época do sumo sacerdote Eli. Nós não temos uma referência de alguém que fosse juiz naquela época. Então, aparentemente, o próprio Eli era sacerdote, sumo sacerdote e juiz. Mas ele se afastou de Deus, se acomodou, deixou os filhos abusarem do sacerdócio. Os filhos pecaram, abusavam das ofertas de Deus. Aquilo tudo despertou a ira de Deus. Quando a gente chega no livro de Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 27, nos é dito que Deus enviou um profeta, um homem de Deus. Ele nem tinha o título de profeta, mas era ungido por Deus e levou uma mensagem muito dura ao sumo sacerdote Eli. Deus dizendo: eu escolhi a sua casa, do seu pai Arão, toda a sua descendência, e dei a vocês o direito de receberem as ofertas que os israelitas trazem. E então, por que vocês estão abusando, pisando aos pés
os meus sacrifícios e as minhas ofertas, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo. Portanto, o Senhor diz: eu tinha dito que vocês seriam sacerdotes para sempre, porém, agora diz o Senhor, longe de mim é esta coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. E eis que vem dias em que cortarei toda a tua descendência, e ser-te-á isso um sinal da parte de Deus. Os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Então suscitarei para mim, o Senhor dizendo ao sumo sacerdote Eli, através daquele homem de Deus, o profeta, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, o Samuel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. O ungido era Davi. E eu vou fazer tudo isso acontecer. De fato, Deus estava vendo que aquele modelo não dava mais certo. O povo não queria obedecer à lei. Juízes não estavam funcionando bem. O sumo sacerdócio já tinha sido todo deturpado. Os sacerdotes estavam numa vida profana, pecaminosa. Deus disse: eu vou acabar com tudo isso e vou levantar um sacerdote fiel, um Samuel, que foi erguido sacerdote de uma forma diferente. Ele não era filho, na verdade, ele era um levita, filho de um levita, o Elcana, mas ele foi entregue ao sumo sacerdote e adotado como filho adotivo. Portanto, ele era um sacerdote, porque era filho adotivo do sumo sacerdote, e era aquele que Deus queria usar. Deus estava só esperando o tempo para que o Samuel crescesse, e Deus começaria algo diferente. O que Deus começaria seria uma nova época com um novo homem fiel a Deus, que foi o Samuel, que Deus fez tudo acontecer com a Ana, aquele voto louco, e ele ser entregue na casa de Deus ao sumo sacerdote. Deus permitiu tudo aquilo acontecer para trabalhar a vida do Samuel, para que ele pudesse ser o iniciador de uma nova fase. E de fato foi. Samuel, aos olhos de Deus, é quase equiparado ao Moisés, que começou uma nova fase. Quando Moisés chegou, o povo de Israel nem conhecia a Deus. O Moisés teve que apresentar aquele Deus ao seu povo de Israel. Quando Samuel chegou, quase a situação já estava do mesmo jeito. Então, o Samuel teve que fazer o povo conhecer a Deus. E foi através de lutas, derrotas, mortes, que o povo conheceu a Deus através do Samuel. Eu quero focalizar isso. Deus sempre precisa de uma pessoa, de uma referência, alguém que seja coluna. Deus precisa que você seja coluna na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, onde pode tudo estar aparentemente ruim, mas se você se levantar como uma pessoa fiel a Deus, como foi o Samuel, Deus pode mudar tudo à sua volta, mas tem que ser alguém de vida totalmente consagrada a Deus. Deus quer fazer isso. Eu quero ser uma pessoa consagrada a Deus totalmente. Eu sei que é muito difícil por causa do ambiente religioso à nossa volta, esse estereótipo religioso, esse exemplo ruim de cristianismo que nós temos. Não é muito diferente do que havia na época do Samuel, mas Deus levantou o Samuel porque Deus queria mudar aquele povo. Então não foi só uma mudança do sacerdócio, porque a partir de Samuel e depois com Davi, todo o sacerdócio foi diferente, nunca mais foi como era anteriormente. Deus fez coisas novas, precisou de um Samuel, depois de um Davi, e hoje Deus precisa de alguém também. Não pense que vão ser muitos, mas Deus quer
levantar pessoas para usar poderosamente no meio do seu povo. E infelizmente não são muitos, mas basta uma pessoa na brecha de uma cidade para Deus não destruir a cidade. Basta uma pessoa numa igreja, essa pessoa orando, chorando, clamando, servindo ao Senhor. Deus vai ter misericórdia da igreja pela intercessão daquela uma pessoa. Você quer ser essa pessoa totalmente consagrada a Deus, abominar o mundo, deixar o mundo de lado, viver para Deus de todo o seu coração. Você quer ser essa pessoa usada por Deus? Ele precisa de alguém assim. Ele está sempre procurando uma pessoa quem possa usar. Você quer ser essa pessoa consagrada totalmente ao Senhor, que Ele possa usar?